Seja bem-vinda à nossa live Água na Taça. E hoje vamos falar sobre o tema Por que os meus sonhos não saem do papel? Vamos juntas! E agora, começando essa live especial, recebo todas vocês, donas do tempo, donas da vida, protagonistas das suas histórias. Vamos juntas conectarmos aqui, conversarmos, trocarmos ideias, trabalharmos esse tema que vai trazer um resgate de revisão já dos nossos passos até aqui e vamos nos conectar com o que nós queremos viver encerrando 2022 e já nos preparando para 2023. Seja muito bem-vinda! Vamos que vamos! Todas que estão chegando, sejam muito bem-vindas. Anélia, Chalezinho, todos que estão chegando. Muito bem, muito bem. E já vão compartilhando aí com as amigas pra gente trabalhar, conversar, trocarmos ideias. E celebrarmos a vida. Já vamos aproveitar, já celebrando esse início de mês e também o encerramento de 2022. Que a gente possa resgatar aí essas novas possibilidades para 2023, pensando no que aconteceu até hoje em 2022. E ainda nós temos alguns dias aí para finalizarmos esse ano, então que a gente possa trabalharmos o nosso autoconhecimento, o nosso desenvolvimento pessoal juntas para que a gente tenha muito mais evolução, muito mais crescimento. Vamos que vamos! É isso! Seja bem-vinda, Rosângela! Que legal, que legal! Compartilhem aí para a mulherada estar junto aqui, porque nós somos um grupo de mulheres que juntas nos conectamos, nos influenciamos umas às outras através do quê? Do aprendizado, do crescimento pessoal, do desenvolvimento pessoal. Eu tô aqui para mentorar as mulheres, para que elas tenham uma vida muito melhor, superando a sensação de impotência e se tornem protagonistas das suas vidas. Saiam da sobrecarga da rotina diária e consigam realizar com muito mais leveza. Essa é a minha intenção, esse é o meu trabalho aqui com vocês. E eu trago sempre conteúdos gratuitos já para ir fazendo essa construção aqui com vocês, esse alavancar de conhecimento, de olhar para dentro e depois, aos poucos, vocês vão construindo, vocês vão trabalhando internamente todos esses conteúdos e evoluindo a cada dia. E aí eu também convido vocês a continuarem também de forma mais profunda comigo, através das mentorias individuais e dos cursos que eu promovo para as mulheres. E em seguida a gente já vai ter novidades aí para vocês de mais cursos também em seguida, para a gente nós estarmos cada vez mais conectadas. Então, vamos que vamos, compartilhem com as amigas, compartilhem aí, seja bem-vinda a Rosângela também que chegou aqui, a Lu, que coisa boa, duas Rosângelas, aqui a Bernardo e a 580, muito bem, muito bem, muito bem. E aí, sintam-se em casa, a gente tá aqui para trocar, eu quero que vocês participem, que vocês troquem comigo, como se a gente estivesse frente a frente, juntas, conversando, tá bom? Então manda aqui para mim, que entenderam o que eu falei, isso, bota um boa noite, vão falando comigo, e já a gente vai interagindo, porque é legal que a gente aproveite esse espaço online, mas que a gente já se aproveite e já se conheça. Eu já vou vendo de onde vocês são, escrevam aí de onde vocês são para mim também, pra gente saber. Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, então vocês vão sempre ouvir eu falando muito tu, né, bah. Então quem é do Rio Grande do Sul vai se conectar com esse jeito de falar, mas quem não é, espero que acolha, espero que receba também de coração. Tá bom? Vamos que vamos. Então, gurias, olha só. Quando a gente fala, né, por que os meus sonhos não saem do papel? Essa é a ideia de a gente falar sobre esse tema, tá? E aí, então,
eu trago aqui para vocês, por quê? Porque a gente está agora finalizando um ciclo, finalizando 2022, então a gente já começa a pensar, né, em fazer a revisão do que aconteceu neste ano até hoje e como é que foram os nossos passos, como é que foram as nossas conquistas e tudo por aí. A gente já começa a entender melhor, a se conhecer, a perceber, será que eu tô conseguindo mesmo realizar o que eu gostaria? Então essa é a ideia. Para que a gente comece já 2023 já de uma maneira diferente. Porque como eu digo sempre para vocês, né? A gente está em constante transformação, em constante aprendizado. E aí, mesmo eu que já sou mentora de mulheres, sou mentora de vocês, eu também estou evoluindo, eu também estou crescendo. Então a gente vai trabalhando isso juntas. E que bom, aqui ó, a Rosângela mandou boa noite, a outra Rosângela também. Ela é de Xinguara, Pará, que legal, olha, bem distante, que coisa boa. Sejam bem-vindas as paraenses, que legal, que legal. E aqui então, olha só, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, hoje tá calor aqui, mas normalmente aqui é sempre mais friozinho, né? E hoje tá um dia bem quente, aí 30 e poucos graus já. Então eu tô curtindo bastante esse calorzinho, já mais pro norte e nordeste já é bem mais quente, né? Sempre. Então, gurias, olha só. Vou falar para vocês o seguinte, quando a gente fala em sonhos, a gente pensa assim, muitas coisas a gente conseguiu realizar, né? A gente conseguiu realizar. E aí, então, eu digo aqui para vocês sempre, quando a gente faz essa retrospectiva e começa a ver os nossos passos até aqui, primeiro é importante ver o que eu consegui conquistar, o que eu consegui realizar. E aí, celebra isso. Aproveita agora, nesse mês de fechamento, faz isso escrito e celebra aquilo que tu conseguiu realizar. Porque às vezes tu pode dizer, eu não consegui realizar nada, eu não fiz quase nada. Não, isso é ter sem importância. Mas na verdade, a gente começa a menosprezar. A gente esquece, tu pode estar esquecendo das coisas que tu fez, que são importantes, sim, mesmo que sejam pequenas. Então celebra muito e aproveita esse momento para trazer mais disso, porque quando a gente celebra, a gente traz mais dessas conquistas, essa mentalidade forte de que sim, que tu é capaz de realizar, tá bom? Então escreve aí para mim, celebro, para eu já entender que tu gravou essa ideia. Escreve a palavra celebro, tá? E aí nesse momento, quando tu escrever a palavra celebro, tu já vai trazer agora para ti a lembrança de alguma realização desse mês, desse ano, na verdade. Escreve celebro. Isso, tá? Anélia, sou de Cabeceiras, Paraguaçu da Bahia. Nossa, Anélia, eu não sabia que tu era da Bahia. Que show! Eu amo a Bahia, eu conheci Porto Seguro na Bahia, adorei. Quando eu fui, eu visitei Porto Seguro quando eu me casei. Faz 26 anos. 26 anos que eu fui na Bahia. Tem que ir de novo, é tão lindo, né? Tão lindo. Eu conheci depois Maceió também, adorei. A Rosângela escreveu, celebro, chalezinho, celebro. Chalezinho, depois me diz o teu nome que eu não tô lembrando. Chalezinho, isso aí. Que coisa boa. Então é isso, gurias. Então hoje nós estamos celebrando. Eu estou celebrando aqui com vocês que eu fiz uma caminhada linda, né, nesses meses, aí nesses quase 12 meses fechando, de trabalho aqui na internet, com mentorias para as mulheres, com curso Mulher Protagonista Produtiva e Próspera, que eu tenho. Fiz alguns cursos gratuitos, promovi também para vocês, então teve muito crescimento. Muitas mulheres me disseram que tiveram muitos resultados. Também tive mentorias individuais, então eu celebro muito isso, que eu pude ajudar muitas mulheres a se desenvolverem. Ali a Nélia escreveu celebro. O chalezinho, o nome dela é Karen. Isso aí, Karen, seja bem-vinda. A Rosângela escreveu, a outra Rosângela,
Celebro, sou de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Que show, coisa boa, viu só? E um pouquinho de cada canto do Brasil a gente tá juntando a mulherada aqui, olha só que lindo, né? Que a distância, né, com a internet nos une numa sala só. Coisa linda. E ainda quando a gente tem nosso curso online que eu promovo, a gente enxerga as carinhas, então a gente consegue se ver e ainda conversar, parece que a gente está aqui dentro, aí sim, muito mais pertinho uma da outra. É muito legal. Espero que vocês venham no próximo curso ou fazer uma mentoria comigo também, mais adiante. Olha só, então, agora nós vamos falar daquele ponto em que a gente não conseguiu realizar, tá? Teve algumas coisas que a gente não conseguiu realizar e que a gente gostaria de realizar, né? Acontece que nem tudo a gente realiza. Algumas coisas são por fatores externos, são por consequências, coisas que acontecem com a gente em que não são da nossa responsabilidade, que pode ser, claro, porque o universo não quis, por acaso eu até coloco muito, né, a palavra universo, mas também trago aqui Deus. Deus está também, nós damos um passo e Deus coloca o chão, como eu digo. Então sim, a gente faz o nosso movimento, mas também há influências, há fatores externos que talvez não seja aquele momento que a gente deva realizar aquele sonho. Mas ao mesmo tempo, existe sim o nosso poder de cocriação que eu trago, de protagonismo, de autorresponsabilidade, porque a gente não vai só deixar nas mãos de Deus, a gente não vai só deixar a vida me levar. A gente sim está aqui como ativas, como protagonistas, como mulheres que queremos algo, a evolução, algo a deixar no mundo, algo para nos fazermos felizes. Nós queremos desenvolver as nossas áreas da vida, nós queremos ter mais dinheiro e nós somos merecedoras de mais dinheiro, de um trabalho legal, de termos uma família estruturada, de termos um relacionamento amoroso saudável. Nós somos merecedoras de tudo isso, de podermos fazer viagem, de podermos estudar, de podermos ter um trabalho legal, uma empresa ou uma posição melhor na empresa, numa empresa numa organização. Então, enfim, tantos sonhos que a gente pode ter, né? E aí sim, a gente é sim responsável por dar esses passos, por começar a agir. Concordam? Se sim, escreve aí, sim, concordo. Ou coloca um coraçãozinho para mim aí. E aí, então, o que será que acontece quando eu não realizo e eu não consigo realizar devido aos fatores internos, a fatores em que eu não consigo me colocar, né, me posicionar? O que será? Então eu te trago aqui 6 fatores. 6 fatores. Um deles é quando tu não te permite sonhar. Quando tu não te permite sonhar. Aí tu começa a dizer, eu sou velha demais para isso. Eu não tenho, não conheço muito, eu não tenho todo o conhecimento, né? Eu não tenho dinheiro para isso. Eu não... Começa a colocar justificativas e aí tu nem sonha, tu guarda os teus sonhos na gaveta e vai deixando para depois. E aí, então, um dos motivos que tu nem tira os teus sonhos do papel é porque tu nem sonha, tu se esquece, tu deixa tu para depois, né? E aí, isso é um prejudicial para ti, porque aí tu vai te diminuindo, vai perdendo o tempo da tua vida em realizar algo que tu gostaria e que ficou guardado lá no passado, né? Então, o quanto tu ainda está presa a essas falas, a essas crenças que estão te tirando da realização dos teus sonhos. E esse é o meu papel aqui, é fazer com que tenha clareza e que tu consiga quebrar, reduzir, tirar essa força dessas crenças
e que tu consiga, assim, liberdade para tu fazer o que tu quer fazer, sonhar e realizar. Aqui, a Nélia colocou concordo, amiga. A Karen, concordo. A Rô colocou um coração. Show de bola, gurias. É isso. É isso. Então a gente tem sim a nossa responsabilidade. E vamos juntas aqui entender por que a gente às vezes não dá os nossos passos. Então eu tô trazendo essa clareza aqui. Vão compartilhando com as amigas aí para chamar a mulherada, tá bom? Vamos lá. Tô gostando de ver a participação de vocês também comigo aqui, tô amando. O próximo ponto aqui que tem que prestar atenção e que é bem importante e que faz a gente deixar os nossos sonhos de lado e não tira eles do papel de jeito nenhum, é o quê? É o medo do julgamento. É o medo do que vão falar. É o medo da avaliação dos outros, né? Será que vocês já sentiram isso? O medo de não ser boa o suficiente para realizar algo. Porque aí tu vai dizer, ah não, bom, o que vão dizer? Ah, eu não sei fazer live, eu não sei, sei lá, ainda não tô preparada para tudo isso. E aí tu não vai à frente. Porque aí tu deixa para depois. Por quê? Porque tu fica com medo do julgamento, o medo do que vão falar, né? Quem é que já sentiu isso? Conta pra mim. O medo do que os outros possam pensar com relação àquela ação que tu quer fazer, com relação a esse sonho que tu quer realizar. Certo? Eu, por exemplo, eu poderia me deixar levar pelo medo de muitos dizerem para mim, que tu é louca, tá indo na internet fazer live, fazer cursos, e aí eu não ia estar aqui com vocês, né? Ajudando, nem que seja poucas mulheres no início, mas estão sim sendo desenvolvidas, estão sendo trazidas a consciência do quanto é importante esse desenvolvimento pessoal. Então, se eu ficasse guardando o meu conhecimento só para mim, o quanto eu ia estar prejudicando até o mundo de não levar o meu sonho adiante, né? Então, o quanto vocês estão esquecendo os sonhos de vocês, que podem até contribuir sim com as outras pessoas, contribuir com o mundo, né? Até uma viagem que a gente faz, a gente está contribuindo com o mundo, porque a gente está envolvendo pessoas, contribuindo com a parte financeira, porque tu tá investindo, né? Com os profissionais que estão trabalhando de repente num hotel, que estão participando, sei lá, daquele espaço e trabalhando. Então tudo isso, não só um sonho de trabalhar e empreender, como eu tô falando, mas um sonho de fazer uma viagem, tudo isso que a gente, todo o movimento que a gente faz, seja usando o nosso dinheiro, usando a nossa ação, né? A gente está contribuindo com as pessoas também, com o mundo, né? A Karen, eu tinha o sonho de ser bailarina e não ia fazer aulas por medo de dizerem que sou velha para isso. Viu só? E tu já foi, Karen? Vai, aproveita e se organiza para isso. Porque sim, a gente tem o direito de fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, mesmo que seja tarde. Por quê? Porque a vida é uma só, né? Então, se a gente for deixar para quando fazer as coisas que a gente quer, né? Depois que já não puder mais fisicamente, então vamos aproveitar e realizar. E aí a gente coloca metas, a gente escreve, a gente coloca data, a gente começa a planejar aquilo que quer fazer. E principalmente vencer as barreiras que nós mesmas nos colocamos, que são que barreiras? Barreiras de crenças. Por exemplo, o auto-julgamento, esse julgamento, esse olhar de que essas mulheres, o que as mulheres vão me dizer pra mim? O que as mulheres vão dizer de mim? Olha só, ela tá lá dançando balé. Isso, o que tem a ver, né? A gente coloca isso
como uma barreira. Por quê? Porque nós entendemos lá desde crianças, desde pequenininhas, que nós precisamos agradar os outros. Talvez lá por uma crença de dentro da própria família. Tem várias situações em que nós vivenciamos na nossa família, na nossa criação, que vem até hoje nos impactando e trazendo limitações para que a gente não realize os nossos sonhos. E isso é o meu papel com vocês, é trazer fazer esse facilitador de ressignificar as crenças, começar a quebrar as crenças, e isso nós trabalhamos muito mais profundamente nos cursos e nas mentorias. Então, agora nós estamos tomando consciência, e esse tomar consciência é a primeira fase, é o primeiro movimento que vocês estão fazendo comigo. Muito bem, sejam muito bem-vindas. Quem está chegando, a Clara, a Paty da Triscle, sejam bem-vindas. É isso, então, gurias, vamos lá, ali a Karen colocou para mim, bora fazer aula de balé, é isso aí, certo? E aí, a Paty, vivenciei muito isso na minha criação, me colocar no lugar dos outros, não magoar as pessoas. Pois é, isso, Paty, faz com que nós, mulheres, e nós temos já de uma herança de que a nossa geração, né, das nossas famílias, elas trouxeram muito disso para nós. Por isso que muitas das mulheres hoje têm isso incutido como essa crença muito forte de que eu preciso agradar. Eu sempre fui assim e ainda tenho que me cuidar para isso. Por quê? Porque a gente quer dar conta muito mais, às vezes, das coisas dos outros e esquece dos nossos sonhos. Por isso que eu falei ali, por que meus sonhos não saem do papel? Por quê? Porque também eu acabo deixando os meus sonhos de lado para atender aos outros. E aí o tempo vai passando e eu esqueci de mim. Quem é que já não aconteceu isso? Me conta. É isso aí. O terceiro ponto que eu trago aqui para vocês, o controle. Nós temos a tendência no controle. E o que é isso? Quando a gente está no controle, muito no controle demais, muito no mental demais, a gente já está buscando o outro ponto que eu trago aqui também para vocês, que é o quarto, que é a desconexão com o nosso feminino. Porque quando a gente está muito desconectado do nosso feminino, a gente quer tudo muito rígido, muito controlado, muito certo. E o que é isso? Isso é o masculino. O masculino, a energia masculina é a energia de controle, de exato, de rígido, de reto, de firme, né? E aí o que acontece? A gente esquece a nossa flexibilidade, esquecemos a nossa energia feminina de lado, nós esquecemos da nossa adaptabilidade, que é o feminino. E aí o que acontece? Nós ficamos cansadas, sobrecarregadas, nós não conseguimos superar as nossas impotências, nos achamos impotente perante as coisas. Por quê? Porque a gente começa a trazer esse peso do controle, certo? A Nélia colocou, estou fazendo pilates, estou adorando. Parabéns, Nélia, que maravilha. Isso já é um sonho realizado. Quando a gente coloca no papel que a gente quer realizar uma atividade física e consegue dar consistência, nós estamos olhando para nós com carinho, estamos olhando para nós com autocuidado. Isso é muito importante, muito válido, muito forte. E faz com que tu cresça mais, faz com que tu evolua muito mais. E aí então, gurias, fez sentido? Diz pra mim se isso que eu falei sobre o controle caiu aí pra vocês, foi uma ficha, foi uma chave que virou. Quem é que pensa e sente, às vezes, que está controlando e precisa controlar? E o controle tem muito a ver com a perfeição. O que é isso? É nós precisamos deixar tudo muito certo.
Se não for certo, eu não vou fazer. E o que que acontece? O teu sonho não sai do papel. Por quê? Porque tu travou ali. Ali, por quê? Por causa do controle, por causa da perfeição, por causa da necessidade de fazer exato. E aí, o que que acontece? Tu acaba, muitas vezes, desistindo até de ir além. Desistindo de, sim, bater o martelo e começar aquilo que tu gostaria de começar. Fez sentido? Se sim, coloca pra mim aí um coraçãozinho. Enquanto eu vou beber minha água e celebrar a vida. Vamos lá. Celebrar a nossa live Água na Taça. Que apesar dos pesares, a gente está aqui. Apesar de a gente não ter às vezes realizado sonhos, a gente celebra a vida todos os dias. Para que a gente traga mais da celebração todos os dias. E essa conexão com outro ponto que eu nem tinha anotado aqui para vocês, mas eu já vou trazer, é a vibração. Quanto mais tu vibra positivamente, mais tu vai conseguir realizar os teus sonhos. Porque muitas vezes o que não faz tu atrair para ti, para tua vida, aquilo que tu quer viver, são o quê? As tuas vibrações baixas de pensamentos e de sentimentos de baixa vibração. É isso. A Nélia colocou coração, a Clara coração. É isso. Então, o controle, o excesso de controle, ele tá baseado na energia masculina. E por que isso? Por que esse excesso de controle? Muitas vezes vem de crenças lá do passado. Por quê? Crenças do quê? Por exemplo, da nossa mãe, que às vezes nos exigia, ou ela era uma mãe muito exigente, ou talvez tu precisou tomar conta da família muito cedo, ajudar muito a família desde pequenininha, e aí então tu ficou com aquela sensação de eu preciso dar conta, eu sou a guerreira, eu sou a forte. E isso fez com que tu trouxesse muito esse peso da responsabilidade. E aí isso faz com que tu não consiga nem descansar. O outro ponto, o foco, outro ponto que às vezes não te dá a facilidade de realizar, de tirar os teus sonhos do papel. É o foco muito no resultado. É muito só no momento final e esquece do processo e esquece do passo a passo. O que acontece? Acontece que tu quer chegar lá no final. Só o que dá de trava aí? Tu vê aquilo muito grande. Por exemplo, se tu pensa em emagrecer, por exemplo, né? Tu pensa em chegar num peso ideal de tu tá com 80 quilos e tu quer chegar nos 70, tá? Ainda não tá 10 quilos, faz de conta, tá? 70 também não é ideal, né? Mas enfim, já é... o que acontece? Tu coloca uma meta muito grande. Então, por exemplo, tu, em vez de botar 70, tu bota, eu quero chegar aos 60 quilos. Aí são 20 quilos. É muito. E aí tu vai olhar para aquilo e tu vai dizer, meu Deus. Então, o que acontece? Tu não vai à frente, por quê? Porque tu ficou uma meta muito grande, com foco muito naquilo que teria que alcançar. E aí aquilo se torna exageradamente difícil. E o cérebro, ele não quer dificuldade, ele quer a facilidade. E aí então o que acontece? A gente fica travada e não vai adiante. Já aconteceu contigo? De que tu vê que aquilo é muito difícil de realizar e aí tu para e deixa para depois. Aí tu vai para o outro ponto que eu trago, que é a procrastinação. E aí, é ou não é? É ou não é? Me conta aí. E isso tudo que eu tô trabalhando aqui com vocês, a gente aprofunda nas nossas mentorias e nos cursos, principalmente no curso Mulher Protagonista, Produtiva e Próspera. Mulher 3 vezes Pro.
Em breve vamos abrir vagas e eu já vou anunciar para vocês aí, tá? Então já reservem no coração de vocês estarem comigo nesse curso. E aí? Então, como é que a gente faz? Quando a gente tá nessa situação, né? A gente fica o quê? Travada. Por quê? Porque a gente não sabe curtir o processo, a gente quer só se puxar para lá para o final. Então, o trabalho do planejamento, ele é muito importante. É importante sim, planejamento é a bússola e não a rota final. Planejamento é tu olhar para o todo e depois dividir em partes. É tu entender o que tu quer, é saber onde tu está e onde tu quer chegar. É determinar e ser a protagonista, se prontificando e se autorresponsabilizando pela realização dos teus sonhos. E mesmo que isso não dê certo, e mesmo que seja difícil, e mesmo que talvez tu não alcance aquilo que tu colocou como um plano, tu vai aprendendo comigo e nos trabalhos em que eu faço, nas estratégias que eu trago, a trazer a aceitação, a trazer o entendimento, a trazer a leveza e a fluidez e não ser somente focada no controle de tudo. Certo? E isso faz com que flua e que o teu sonho seja realizado com mais facilidade. E aí tu atinja mais uma vida mais próspera com mais facilidade. E aí, então, o nosso último ponto, e não menos importante, um ponto muito importante, muito falado por todas nós, é a tal da procrastinação, né? A procrastinação, ela vem como um sintoma, né? Uma consequência. A causa dela são várias e várias, muitas que eu já falei aqui antes. Inclusive, a gente procrastina por quê? Pela falta de autorregulação emocional, pelas crenças que nós temos, crenças hereditárias, crenças sociais, crenças da sociedade que nos impõem, né, de fazer mais com menos, e aí a gente acaba trazendo aquela sobrecarga diária e a gente não sabe o que vai fazer primeiro, aí começa a atender outros, esquece de nós. Então, por que tu procrastina? Certo? Por quê? Porque muitas vezes tu não tem nem a certeza daquilo que tu quer, tu não tem aquilo fundamentado, um motivo forte, fundamentado nos teus valores pessoais, naquilo que realmente faz sentido para ti. E é na medida em que tu tem fortalecido isso dentro de ti, tu vai aos poucos conseguindo dominar esses pensamentos sabotadores que te tiram do foco e não te deixam ir além. Porque lá vem uma vozinha interna, não vem? Dizendo assim para ti, não, deixa para depois, deixa para 2023, não precisa, isso é bobagem, depois tu faz, vai lá pro celular e fica rolando um pouquinho para descansar, não é verdade? E aí tu acaba se distraindo, saindo do teu foco, perdendo oportunidades. E aí tu não faz aquilo que tu precisa fazer e aquilo que tu gostaria de fazer. Então, são tantos fatores que nos tiram dos nossos sonhos, né? Que eu trouxe aqui para ti. Mas eu já trouxe essa clareza para que tu possa estar atenta a tudo isso e poder, daqui para frente, trazer à tona, sim, o teu protagonismo com muito mais força, com muito mais leveza também. E a minha missão aqui contigo é te dar as mãos e nós irmos juntas, trilharmos juntas um processo em que tu possa, sim, ter muito mais assertividade, muito mais clareza, muito mais facilidade para realizar. E aí tu pode contar comigo no teu processo. Certo? A Rosângela, esse ano foi muito difícil para mim, mesmo assim estou grata, aprendi muito com o que aconteceu. Parabéns, Rosângela, parabéns. E é isso,
o que a Rosângela falou tem muito sentido. Apesar de ter sido muito difícil, ela diz que ela é grata por tudo. E ela aprendeu muito com o que aconteceu. E aí eu te trago aqui essa reflexão que a Rosângela trouxe. É até importante, aproveitando. Muito obrigada, Rosângela. Gratidão por tu ter trazido a tua fala. Porque para a gente parar para refletir que tudo o que a gente fez até hoje e que aconteceu até hoje, a gente teve um propósito para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E também a gente tem é o dever até, né, dentro do nosso coração, de trazer a gratidão para tudo que aconteceu, tanto de bom quanto de ruim. Apesar que tu vai dizer, ai, mas de ruim, Ju, o que é isso? Tu vai falar que é para agradecer o que foi ruim. Mas, assim, Deus sabe também, está no comando também da nossa vida. Por isso que eu digo co-criadora, tu não cria sozinha, né? E o que veio para nós? Veio coisas que são para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. A Rosângela, só consegui uma coisa, fazer terapia com a Samira e ainda assim tive que parar. Ó, viu só? Que pena que parou, né? É bem importante. A Samira, acho que é a psicóloga que é minha parceira também, deve ser ela. Que bom, né? A Samira é muito querida. Sim, guria, e é importante fazer a terapia, e eu não descarto a terapia, eu trabalho aqui com vocês, e vocês podem também trabalhar com a terapia, com a parte psicológica, com certeza, e é importante sim, um trabalho complementar. Eu trago estratégias, técnicas, ferramentas de programação neurolinguística, de coaching, de saberes femininos, para que vocês venham a se reconectar com o feminino e trazer mais significado para a vida de vocês, conseguindo quebrar essas barreiras, conseguindo quebrar as crenças limitantes e trazendo mais força para poder realizar muito mais, certo? Que bom, sejam bem-vindas as que estão chegando no finalzinho, e aí eu peço para vocês, quem está chegando no final, depois vai lá, que vou deixar a live salva, aqui a Ana Elise, a Ritinha, todas que chegaram. E gratidão para todas que estiveram comigo, que falaram aqui, que interagiram, né? Adorei falar com vocês, adorei conhecer vocês. A Rosângela, continuar com a terapia já está nas minhas metas no próximo ano. Parabéns, se Deus quiser. Que ela escreveu. Ótimo. Isso aí. E aí, também convido vocês a virem comigo, continuarem também trabalhando comigo e conversando comigo nos stories. Lá a gente vai trocando, vai evoluindo o que a gente falou aqui hoje, certo? Espero, coloca pra mim aqui uma palavra de o que foi essa live pra vocês, o que teve de significado. Escreve aí pra mim. Enquanto eu vou fechando aqui, espero as palavras de vocês. Uma palavra para encerrarmos a nossa live. Manda pra mim aí. Como é que foi? O que chamou mais atenção? Pode ser uma palavra. Mas adorei saber que a gente teve aqui gurias de vários lugares, né? Do Brasil, do Pará, né? Do Rio de Janeiro, Bahia. Show de bola. A Karen colocou, a Karen do chalezinho, gratidão, arro, gratidão, coisa linda, muito bom. Obrigada, gurias. Ah, e outra coisa, se puderem tirar um print e colocar nos stories de vocês, @JuremaGates. Vou adorar ver vocês. E ao encerrar a live, vão lá, comentem pra mim, compartilhem a live, porque aí mais mulheres vão receber essas palavras. Quando vocês comentam na live, a live sobe pra mais gente, aparece pra mais mulheres, tá bom? Aí, obrigada. Essa é a troca, esse é o benefício que eu quero que vocês também me ajudem a evoluir aqui. E acompanhem comigo nos stories, vamos conversando também, tá bem? E em seguida temos novidades aí para programação de cursos. Contem comigo, tá bom? Um beijo grande e até a segunda-feira que vem, 7h37 da manhã, nosso Café Donas do Tempo. Nós temos lives agora daqui em diante,
Segunda-feira, às 7h37 e quarta, às 19h37. Beijo grande pra vocês. A Lianélia colocou, obrigada, minha linda, adorei. Obrigada e gratidão por vocês estarem aqui. Beijo, beijo, adorei. Tchau.